Evangelho Consolador, vós sois o sal da terra, já raiou a nova era, o tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa. Boa noite àqueles que nos ouvem pela rede social. Mais uma vez, hoje nós temos a imensa alegria e satisfação de receber nossos irmãos Elizabeth e Alex, para que a gente passe momentos assim maravilhosos, né? Ouvindo as músicas, ouvindo essa voz que vai tocando lá fundo no coração da gente, na alma, e vai fazendo a gente viajar, né? Essa é a verdade. Então, eu convido a todos para que façamos uma prece. Prece de agradecimento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, por todas as oportunidades que nos oferece, pelo amor que sentimos em nossas vidas, pelo trabalho que coloca em nossas mãos, por tudo aquilo, Senhor, que podemos fazer em nome do Teu amor e da Tua verdade. Que Suas bênçãos, nesta noite, possam envolver a todos os nossos irmãos aqui presentes e todos aqueles que, mesmo distantes, estão nos ouvindo e estão também congratulando conosco das bênçãos que existem nesta casa e nesses momentos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. E sem muito mais, eu deixo vocês com Elizabeth e com Alex. Convocando nosso povo, a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Oh, laiera, venerável mensageiro,
do Evangelho de Jesus. Abençoa nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Feliz? Tranquilo? Então tá bom. Que alegria estar aqui de novo, né, Cibele? Uma casa que nos recebe com carinho de todo o coração. Muito bom a gente ser bem recebido. Que essa noite seja especial para todos nós. Para quem está em casa, sejam todos bem-vindos também. No dia que chegar, a hora que chegar, que forem acessar essa noite de hoje, que seja uma lembrança boa desse dia e também que possa serenar o coração de quem acessar. Que Deus os abençoe, a gente tenha uma noite feliz e que tudo que foi programado pela espiritualidade possa acontecer. E que nós possamos abrir os nossos corações, favorecendo uma boa vibração para o nosso próprio bem. Porque quando nós nos deixamos tocar, sermos tocados pela espiritualidade, nós recebemos grandes bênçãos. Então, muito obrigada pelo convite, pela presença. Boa noite, Alex. Boa noite. Você gastou boa noite do povo tudo? Sobrou nada para mim? Eu vou arriscar de novo. Boa noite. Boa noite. Muito bem, eu faço isso para o pessoal de casa ouvir vocês, viu? Porque a gente não tem microfones aí no público. O som tem que chegar até aqui para que eles possam ouvir. Eles ficam muito felizes, sabe? Nós já estamos aqui com quase 100 famílias acompanhando a nossa transmissão. Pode falar. Fofoca espiritual, gente. Vocês são curiosos demais, então eu vou falar o que é, para vocês não ficarem curiosos. Eu perguntei que número que está o ar-condicionado. Eu queria deixar uma curiosidade para o povo, você contou. Não, contar logo, senão eles vão pensar outra coisa. A gente pede licença aos espíritos que dirigem as atividades dessa casa, para nós, para aqueles que nos acompanham, né? Que ainda insistem em nos intuir, investirem
nosso aperfeiçoamento, mesmo diante das nossas imperfeições, das nossas invigilâncias, eles estão sempre juntos, né? Assim como cada um de vocês também não chegam aqui desacompanhados espiritualmente. Então, que todos sejam muito bem-vindos, que Jesus nos inspire cada palavra, cada canção, que mesmo partindo da nossa boca, que elas saiam do nosso coração, na direção dos corações de cada um de vocês, e que cheguem também aos corações que se ligam aos nossos, né? Em muitos cantos desse planeta por meio da internet. A internet tem a capacidade de transformar um centro espírita desse aqui como um centro espírita aberto para o universo. Para os amigos que estão em casa, né, hoje nesse domingo, dia 8 de setembro de 2024, nós estamos no Centro Espírita Nova Era, na cidade de Itápolis, estado de São Paulo. E assim como a Elizabeth demonstrou alegria em estar retornando aqui, eu digo mesmo, os reencontros muitas vezes são melhores do que os encontros. Eu já cheguei ali fora, o povo já falou assim, lá vem aquele cara que eu não sei se ele é do Goiás, se ele é de Minas Gerais. Eu falei, aí já é um reencontro, é sinal que a gente já estabeleceu vínculos, né? Isso é muito bom. Gente, quem aqui é avô ou avó? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Eu estou chique agora, porque agora eu sou avô, agora eu estou enjoado. Vocês perceberam que esses meninos que estão chegando agora, parece que eles estão mais adiantados do que nós? Eu com 14 anos de idade, gente, eu tinha medo de misturar leite com manga e morrer. E eu estava observando meus netos, que não é só um não, é mais de um, é 2. Um casalinho de menino. Eles são diferentes, eles já vêm com uma configuração avançada. É uma versão já 3.0, assim, ó. E se antes a gente costumava falar assim, menino tinha que vir com manual de instrução. Quem nunca ouviu isso ou às vezes falou? Se nós, na nossa época, os nossos pais cobravam, né, assim, por que Deus não mandou um manual de instrução para saber como é que eu mexo com essa criatura aqui, né? Porque cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisa diferente. Imagine agora com estes que estão chegando. Mas esse manual de instrução, ele seria muito importante, não só para a gente saber lidar com os outros, mas seria muito importante para a gente saber lidar com a gente mesmo. Porque o nosso grande desafio é esse, é o autoaperfeiçoamento. E às vezes a gente se vê diante de situações que você fala assim, e agora? O que eu faço? E aí se tivesse um manual de instrução, você ia lá e falava assim, ó, nessa situação aqui, faz isso, pronto, ia lá, fazia, estava resolvido. Mas parece que a gente não consegue encontrar esse manual de instrução desse ser humano, na busca da sua humanidade. Mas a espiritualidade está tão atenta, que eles vêm acrescentar informações, que na verdade são verdadeiros manuais de instrução, de sobrevivência nessa encarnação. Então nessa noite, nós escolhemos como tema, para rechear as canções aqui, aproveitar para as reflexões, né? Quem sabe nós somos tocados aqui e nos dispomos a sermos um pouco melhores do que onde já nos encontramos, uma mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, e o título da mensagem é Modo de Fazer. É um manual de instrução para todos nós que nos perguntamos diariamente o que temos que fazer. O que o dia me oferece hoje? Quantas escolhas são colocadas diante de mim? Escolhas que podem ter impactos momentâneos, de curto prazo, de médio prazo e de prazo indeterminado. Quantos de nós, por escolhas equivocadas, num segundo, nós lançamos sombras sobre milênios à nossa frente? Então Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos apresenta no 2º capítulo essa mensagem, modo de fazer.
Então a gente vai compartilhar a mensagem com vocês, a Elizabeth vai cantando e a gente vai pensando. Aqueles que se dispuserem a mergulhar na própria intimidade, eu tenho certeza que pode ser que hoje faça uma grande diferença na sua existência. Quem sabe lá na frente você vai se lembrar, poxa, aquele dia, aquela mensagem de Emmanuel, aquela psicografia de Chico Xavier, tocou meu coração, tocou a minha mente, e eu consegui despertar para tanta coisa boa, e a partir dali eu me tornei melhor do que eu já era. Emmanuel começa citando Paulo de Tarso, numa de suas cartas aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Paulo disse assim, de sorte, aqui o de sorte significa assim, de modo, de maneira, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele ainda não está recomendando que nós façamos as coisas que Jesus fez, por enquanto. Mas a sugestão dele é que nós já busquemos sentir como Jesus sentia. Eu não vou nem falar como sente, porque agora a gente não tem muita referência, né? Já evoluiu bastante depois de 2 milênios, né? Após estar aqui conosco. Como é que está seu sentimento? Dizem que o coração é a casinha do sentimento, não é? Assim como apontam o cérebro como a sede da razão, da inteligência. Como é que está seu coração? E não vale aquela resposta que a molecada fala para a gente assim, meu coração está batendo. É mais do que isso. Como é que está seu sentimento? O que você está sentindo agora? Às vezes a gente passa muito tempo sem nem se questionar. É quase que uma ação mecânica. E a gente nem se percebe. Quando a gente fala isso, a gente começa a perceber que a gente respira, que a gente está tenso, e aí a gente percebe que a gente não precisa disso, né? Eu já te sugiro aí, já vai soltando essa musculatura tensa aí, para você ficar mais receptivo, a espiritualidade se aproximar de você, seu anjo guardião te acessar de forma mais eficaz. Como é que está o coração? Ele está afinado com o sentimento que houve em Cristo Jesus? Com música a gente pensa melhor. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Ele me leva sobre as montanhas,
vezes tempestade, estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Alex, você vai ter que me ajudar aqui, porque o ar está vindo nas minhas costas, eu estou suando muito e estou começando a ficar sem voz. Você quer que faça o quê? Não sei se tem jeito de levantar para ele não vir direto aqui. Aqui tem uma assessoria especial aqui. Isso é para pagar a música que você recebeu agora, viu? Essa música foi um pedido dele, gente, não foi, Sibeli? Pois é, quase que ela não vai, você viu, né? Vê se levanta aí, porque aqui está muito quente, então vai soando, pegando, aí já fica rouca. Ah, pronto. Tem jeito, ó. Muito bem. Porque se eu não cantar, gente, o Alex leva tranquilo. Eu ia falar exatamente isso. Foi muito bom o gancho agora. É. Lógico que eu não vou cantar, né? Porque ela fala só isso aqui, só na frente de vocês. Ali ela me ameaça. Se eu abrir o bico, minha saúde está em risco. Oh, gente, coitado. Como é que você reconhece alguém? Pensa aí. Tem gente que está tão acostumado com a pessoa que, pelo andar, o barulho dos passos, ela sabe, fulano está chegando. Tem uns que andam arrastando o chinelinho, não é? Você fala assim, fulano está entrando ali. Tem outras pessoas que, pela voz, você reconhece. Você não precisa nem estar vendo. Se as cortinas estivessem fechadas e ela começasse a cantar, provavelmente muitos de vocês identificariam que Elizabeth Lacerda estaria por aqui. Sim ou não? Sim. Mas, lógico que a maioria nós reconhecemos pela fisionomia. Concordam? Agora minha pergunta é o seguinte: como que você acha que você é reconhecido ou conhecido espiritualmente falando? Espiritualmente falando. E aqui a gente vai começar a entender a importância da recomendação de Paulo, quando ele sugere que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É vibração, gente. E vibração tem total conexão com sentimento. A gente sente, isso vibra. Vibra em nós e vibra fora de nós. Dependendo do sentimento, seu organismo vai começar a transpirar, seu estômago dói, seu coração acelera, a sua respiração fica ofegante. É ou não é? Como que você acha que você é reconhecido espiritualmente? O espírito Aulus, psicografado pelo Chico Xavier, está num livro chamado Instruções Psicofônicas. Ele nos oferece uma mensagem chamada Sentimentos. Eu peguei só 2 pedacinhos da mensagem para alinhar o nosso raciocínio e dessa forma nós aproveitarmos um pouco mais a recomendação de Emmanuel no modo de fazer, na receita de como agir. Aulus diz assim, a estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. É muito fácil separar um jasmim de uma rosa, a senhora concorda comigo? Pelo perfume. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Eu posso falar uma coisa e irradiar outra muito diferente. Sorvemos ideias, absorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. Faz um balanço aí só de hoje.
desse domingo 8 de setembro, da hora que você acordou até agora, você pensou muita coisa, não foi? Muitas ideias chegaram até você. Algumas você descartou de imediato, outras você acolheu, e você também emitiu uma série de pensamentos. É natural que seja assim. Aí lá no final da mensagem, o companheiro espiritual fala assim: o ódio é comparado à hiena espalhando terror e morte. Aqui em Itápolis tem gente que fica com raiva? Ou isso é só lá para o lado do Distrito Federal? Tem. Não olha de lado não, gente, olha só para frente aqui. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. Tem um ditado que fala que inveja mata. O ciúme parece um lobo faminto, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. O amor é comparado ao sol, que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga. A tolerância fraterna, diz Aulus, é qual árvore que serve e ajuda sempre. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando, reduzindo, diminuindo o infortúnio. E aí ele conclui falando assim: o sentimento elevado gera o pensamento elevado, e o pensamento elevado garante a elevação da existência. Vou traduzir para o goianês. Você sente, deixa eu falar direito, que senão vai ficar emendado, né? Você sente. O sentimento gera o pensamento. Você pensa. O pensamento, ele gera palavras. Você fala. Tem gente que fala assim: nossa senhora, eu falei sem pensar. Que falou sem pensar? Você que não vigiou. É porque é rápido. Pensou, sentiu, pensou, falou, agiu. Nós somos seres ainda vinculados a hábitos. Que são hábitos? Repetições de ações. Sentiu, pensou, falou, agiu, criou hábito. O conjunto dos seus hábitos gera o seu caráter, e o resultado disso é a sua vida. Você quer elevar a sua existência? Eleva o sentimento, que elevará os pensamentos, que gerarão palavras elevadas, atitudes elevadas, hábitos elevados, um caráter elevado e uma vida em ascensão. Alex, como é que eu sei se eu estou me orando? Vocês entendem o goianês, né, gente? Goianês é uma língua que entende em todo o planeta. Como é que eu sei se eu estou me orando? Você começa a pensar assim, ó. Você sentiu, é meio ainda automático, sentiu aquilo que não é coisa elevada. Você pensou, você falou, mas você deu conta de não agir, você segurou a ação, me orou um tiquinho. Quer me orar mais? Sentiu, pensou, e abrir a boca, deu conta de fazer a matraquinha ficar fechada? Me orou mais um tiquinho. E assim, a gente vai se habituando. Daqui a pouco, vem o sentimento, mas você já consegue conduzir melhor o pensamento, a reflexão. E em breve, os sentimentos vão se tornando mais apurados. E a consequência disso é o quê? Uma vida mais elevada.
Qual que é a referência? O Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Faz sentido isso para você? Então pensa. Eu sinto e percebo os teus movimentos, a vida corrida, tristezas e dores, a fuga dos medos, a luta constante, os teus sacrifícios para sobreviver. Levanta, anda, confia, creia em ti, ama, suporta. Meus anjos velam por ti. A fé que te anima nas cenas da vida é o que te levanta no meio do caos. Tua cruz é teu trunfo de glórias vencidas. Carrega teu fardo e clama por mim. Acalma tua alma, te protejo, sei tudo de ti. Dorme, descansa, sou teu Deus e olho por ti. Respira, confia em mim, sonha teus sonhos de amor, teus sonhos de amor. Se estiveres sobrecarregado, eu te aliviarei. Não te perturbes, nada temas, dá-me o teu coração. Eu te descansarei. Eu te descansarei. Das coisas do mundo que tu absorves, de tudo que existe e ainda nem sonhas. A morte,
vida, a dor e as lembranças, os vales, os montes, o céu e as distâncias. Meu amor por ti é maior, meu amor por ti é maior. Ânimo, fé e amor. O Cristo venceu o mundo, tu também vencerás. O Cristo venceu o mundo, tu também vencerás, tu também vencerás. Essa canção se chama Alívio, foi trazida pela espiritualidade. Todo o CD que se chama Alívio, todas as canções foram ditadas pela espiritualidade, e essa é a que tem o nome do álbum, Alívio. E é interessante que todas as vezes que eles vêm compor, é um pedido. É um pedido quando eu estou passando por algum problema, não estou aguentando mais, dá vontade de entregar o violão, e tal, aí eles vêm e trazem o consolo. Eu não sei se vocês gostaram, ela é profunda, ela mexe com a alma da gente e faz a gente sentir. Como você falou tanto em sentir aí, eu me sinto muito bem ouvindo essas palavras, né, ditadas por eles. Se você pudesse fazer uma estatística aí bem precisa do seu dia a dia, quanto % do seu tempo você acredita que passa sentindo coisa boa? E quantos % sentindo coisa ruim? Quanto tempo do seu dia você gasta pensando coisa boa, construtiva? Quanto tempo você passa pensando coisa ruim? Para você, para os outros, para o planeta? Pensa. Emmanuel, diante dessa palavra inicial de Paulo de Tarso, ele começa falando assim, ó: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Tem algum santo aqui na plateia? Porque se tiver, lógico, gente, que eu não estou me referindo a você, né? E nem Emmanuel, ele está falando de nós aqui, assim, espíritos na busca, né? Vocês acham que nós estamos aqui, gente, nesse planetinho abençoado de provas e expiações, um dos mais maravilhosos da categoria de provas e expiações, de acordo com a espiritualidade, é o planeta Terra. Também com um arquiteto desse, né, chamado Jesus, não podia ser diferente. Mas se nós estamos aqui é porque nós retornamos para desfazermos aquilo que fizemos outrora. E Emmanuel fala que ainda mesmo
a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida, é forçada a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. É a misericórdia de Deus nos oferecendo a oportunidade da correção. Paulo, em Hebreus capítulo 12, verso 11, ele fala assim, é verdade que toda correção parece, de momento, mais motivo de pesar do que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. É o tempo como professor. Aquilo que no momento nós considerávamos terrível, um pouco mais à frente, nós percebemos que foi justiça sendo feita e paz sendo construída. Dia desses, houve um acidente aéreo, e relatos de sobreviventes diziam que no momento em que chegaram para fazer o check-in, foi exatamente no minuto que haviam encerrado, e eles ficaram muito bravos, porque perderam a viagem, e foi muito rápido a mudança de interpretação. Mas muitos de nós demoramos mais do que 2 horas para medir o resultado de uma correção que nos parece muito complexa, muito pesada. A alegria, mesmo que diante da tristeza que visitava aqueles irmãos pelo ocorrido com outros, era nítida. A moça que o pai pediu para ela não ir, e ela ficou. Ela chorava, mas era um choro de alegria, mesmo sentindo por aqueles que se foram. Emmanuel continua: somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Você quer que Deus pare de te mandar para o cantinho do pensamento? Segue o modo de fazer de Jesus. O próprio Emmanuel, no livro chamado Urgência, ele fala que para educar o coração, todos nós nos achamos matriculados na escola da vida. E para reparar nossos erros e falhas dentro dela, dentro dessa escola e dentro da vida, em qualquer situação, bastar-nos-á unicamente viver. Alex, eu não sei se eu entendi isso aí direito, o que Emmanuel está falando, não. Humberto Campos, assinando como irmão X, no livro chamado Contos desta e doutra vida, traz uma mensagem chamada Eles Viverão. Ele narra, e a gente sabe que Humberto Campos teve acesso aos arquivos vivos daquela época, ele assistiu como ocorreu e teve a oportunidade depois de relatar para nós. Ele conta que um pouco mais de 10 anos após o desencarne de Jesus, a situação não estava brincadeira não, perseguição daquele jeito, e Simão Pedro era bruto igual canto de cerca, né gente? No meu goianês aqui, vocês sabem como é que era? Simão Pedro era custosinho. Você vê que a gente tem que olhar os potenciais que a gente tem. Nós temos uns defeitos, mas nós temos coisa boa também, assim como os discípulos do Cristo. Um amigo comentou comigo esses dias aí que teve um médium que recebeu umas orientações falando daquela moça que sofria de uma sangria tal, e que ela queria chegar perto de Jesus e não teve a oportunidade de chegar perto de Jesus, e disse que não chegou porque os apóstolos não deixavam. Ela tomou uns empurrão lá, mas tocou em Jesus, e aí o resto é história, a gente sabe. Mas então, Humberto Campos conta que Simão Pedro, numa das tardes lá, ele estava assim, totalmente desanimado e revoltado. Prenderam Tiago, acusaram ele injustamente, sabe? Outros já tinham recebido
perseguições muito piores, e ele entrou num processo assim de sentir e de pensar, projetando vinganças. Diz que de repente, no meio de seus questionamentos, eis que Jesus está diante dele, aquela grande luz do Cristo. Aí ele não perdeu a oportunidade, ele começou a falar: fulano de tal, mestre, olha lá o cara desse jeito, o outro ciclano e não sei mais o quem, e está fazendo isso, e está fazendo aquilo, não pode, eu não posso aceitar uma coisa dessa, e tal. E aí Jesus simplesmente disse para ele assim, ele foi falando um por um, sabe, Jesus foi respondendo um por um, mas resumindo, Jesus falou assim: Simão, eles viverão. Gente, para reparar erros e falhas em qualquer situação, basta que nós vivamos. A misericórdia de Deus não tem pressa. Vive aí, Cibele. Você tem a eternidade, minha filha, para você melhorar, para você deixar de carregar essas dores, esses pesos, para você transformar cada momento da sua vida em momentos felizes, alegres, para que em breve você não necessite mais de reparações ou de corrigendas, porque você se inspirou no padrão de Jesus para criar o bem. Olha que maravilha que é isso, gente. Quantos de nós não estamos cansados? A gente não está dando conta, a vida está arrastada, e a gente ainda não entendeu que depende de nós a mudança desse padrão vibratório. O comando, ontem nós falamos de Simarília, o comando é meu. Sabe, quando aqueles adolescentes revoltados, que só falava isso, que não servia para nada, mas agora vale, fala assim: eu mando em mim. A gente devia fazer isso agora, diante de nós mesmos, quando as más tendências, sabe, nos visitam, aqueles vícios que a gente insiste em carregar, aquilo que só está trazendo prejuízo. Olhar na frente do espelho assim, falar assim: eu mando em mim, e vou tomar as rédeas da minha vida. Preciso corrigir isso agora, porque eu já esparramei a semente, agora eu tenho que colher, mas da agora em diante eu vou plantar sementes diferentes, porque eu quero um futuro diferente. Estou cansado de colher carrapicho, quero colher flores, frutos saborosos. Não aguento mais viver em meio aos espinheiros, e não precisa. Você acha que Deus te criou para isso? O povo de casa está recebendo agora uma imagem de Jesus com um sol atrás dele, com a mão estendida assim, ó. Vocês não têm ideia da maravilha que é essa imagem, mas depois vocês poderão acompanhar aí, tanto pelo canal aqui da casa, quanto pelo nosso, no YouTube, com as imagens. Pensa nisso. Você é o seu melhor investimento. Rapaz, olhos claros, bem azuis, andava só com uma gaita em sua mão. Ouça sua olhos tristes no chão, e caminha sozinho. Ouça, lá vai ele a tocar notas tristes no ar. É assim que pede amor, caminha só
nem sabe de onde vem. Triste a tocar pelas ruas sem ninguém. Sente que uma lágrima vem, o seu rosto molhar, como a chuva que cai, ouça, lá vai ele a tocar notas tristes no ar. É assim que pede amor. Sente que uma lágrima vem, o seu rosto molhar, como a chuva que cai, ouça, lá vai ele a tocar notas tristes no ar. É assim que pede amor. Toca, toca só pra mim. Essa música, ela tem a capacidade de mexer no nosso baúzinho da memória. Não é? Deve ter gente aí que deve ter feito cada viagem enquanto a Elizabeth cantava agora. Isso é bom. Mesmo sendo ruim. É bom. Tudo é bom. Eu estava acompanhando os comentários aqui dos amigos da live enquanto ela cantava, né? O menino da gaita. E eu deparei com um comentário aqui da Márcia Antunes. Ela disse assim: eu estava me sentindo tão triste, tão sem rumo, e essa live trouxe esperança para minha alma. E nós só estamos no começo. Gente, parece milagre, sabe? Mas é um negócio tão óbvio, e a gente não presta atenção nisso. O sentimento é como se tivesse, é só girar uma chavinha assim, ó. Você virou a chavinha, você muda a sintonia, e ele já vai modificar seus pensamentos, suas palavras vão clarear ali, né? Vão ter mais brilho, mais luz, mais energia boa, e a sua vida vai mudando. É simples, gente, não tem nada de dificuldade nisso. Tem que ter coragem. É isso, o Evangelho é isso, o consolo é isso, é lançar luz sobre as sombras, as trevas do nosso desconhecimento, da nossa ignorância. Que bom, né? A gente fica feliz, porque esse é um dos propósitos. E agora está aparecendo para o povo de casa uma imagem de Jesus mais bonita do que a outra ainda. Ele está com a mão assim estendida de lado, de perfil, e tem uma pomba pousada sobre a mão dele, e um fundo verde. Se eu fosse vocês, eu ia lá depois assistir isso aqui, viu? O canal Elizabeth está me lembrando aqui, que é no YouTube, Liz, de Elizabeth, né? Liz e Alex. Tem umas 1000 lives lá, mais de 1000, hoje é de no 1170. Emmanuel diz assim: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Só isso? Não, tem alguns detalhes aqui. Fazer o melhor para todos, sem expectativa de remuneração,
sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Isso é fazer algo em Cristo. Gente, vamos para o goianês aqui, mas com a ajuda dos Espíritos. Você confia em Deus? Quem confia em Deus aqui, levanta a mão por gentileza, abusando da boa vontade de vocês. Todo mundo. Então eu queria te contar uma coisa. Se você que... O povo de casa aí pode levantar as mãozinhas também, que tem umas mãozinhas de figurinha que vocês põem aí, eu vejo aqui, eu estou acompanhando aqui. Se eu confio em Deus, eu elimino da minha vida qualquer pensamento de vingança, de retaliação, qualquer um, porque eu confio em Deus. Deixa a justiça para Deus. Toda vez que nós ousamos pensar em qualquer tipo de vingança, de retaliação, de reparação, de justiça, com as nossas próprias mãos, nós estamos dizendo assim para Deus: eu não confio em Ti. Eu não confio na Sua justiça, eu tenho que fazer a minha. Fazer algo em Cristo parece custoso, não é? Mas é isso. É simples. Jesus, certa vez, falou assim, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. A gente tem umas coisas que nos move, sabe? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto Campos conta que quando Ismael convidou os bandeirantes para reencarnarem no Brasil, para abrir o interior do Brasil, tinha que ter algo que movesse aqueles espíritos. Então foi ofertado para eles: olha, vocês terão ouro, diamantes, e conquistas, isso e aquilo, mas isso era o visível, o invisível era interiorizar o país. Então a gente sempre é movido por alguma coisa. Tudo que a gente vai fazer, a gente se pergunta: o que eu ganho com isso? Então, a gente precisa confiar em Deus, que existe uma contabilidade divina. Gente, se aqui a gente faz as nossas contabilidades, a senhora que é dona de casa, a senhora faz as continhas lá, para ver se no fim do mês não vai estar no vermelho. Olha, nós precisamos gastar um pouco menos agora, porque tem uma despesa a mais, nós queremos fazer uma viagem, então vamos juntar. A gente vai contabilizando as coisas. As empresas fazem assim. Aí você acha que Deus não tem uma contabilidade, porque quando você busca fazer com as suas mãos, você está desconfiando de Deus. Emmanuel, no livro Alma e Coração, ele fala assim, tudo o que espiritualmente verte de vós, regressa a vós. Dá e dar-se-te-á. Tudo que você faz, não espera do outro não, gente. O outro é falho. A gente se decepciona com as pessoas. Esse dia, mas a Elizabeth estava lá choroso, não, mas é custoso pegar essas estradas, é perigoso isso, e larga o menino para trás, e não vai no aniversário, ninguém, os parentes chamam a gente para aniversário mais, e de vez em quando a gente escuta umas coisas, sabe, você fala assim, não é possível isso, né? Aí o amigo espiritual falou assim, anota um negocinho aí. Aí nós paramos, ele falou assim, escreve aí, o patrão é Jesus. Vocês trabalham para Jesus e para vocês. Jesus não te decepciona, hora nenhuma. Confia. Paulo em Romanos fala assim, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Faça sem esperar nada, sem exigir, sem ficar se exibindo, sabe? Faça, sem perturbar, sem cobrar tributos de reconhecimento. No livro A Caminho da Luz, esse é um livro muito atual, que a gente precisava reestudá-lo, sempre que possível. Emmanuel diz assim, a lei das compensações
é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Gente, tem uma contabilidade divina. Se a gente agora está tendo acesso a umas inteligência artificial e que deixa a gente espantado, você consegue imaginar o que tem nesse mundo espiritual aí? Cada respiração, está tudo contabilizado. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele fala assim, você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. A hora que a gente entender isso aqui, você fala assim, não, peraí, eu não estou nem aí não se o outro vai ser ingrato, se ele não vai reconhecer, se ele vai reclamar do que eu fiz, eu vou fazer, porque eu estou fazendo por mim, e o patrão é Jesus. E eu finalizo o momento com um versinho de Cassimiro Cunha, muito interessante, que ele fala assim, perdoa e ajuda amparando, como as terras generosas, que dão em troco de estrume, pão e bênção, vida e rosas. Vamos de novo? Agora, eu vou repetir, porque agora você vai articular esse poema aqui na sua vida, no que você está vivendo agora. Você vai voltar para casa daqui a pouco, amanhã é segunda-feira, uma semana nova aí que se inicia hoje, mas que continua efetivamente a partir da manhã, tem as suas relações em casa, no trabalho, até mesmo no centro espírita, né? Na vizinhança. Perdoa e ampara ajudando, como as terras generosas, que dão em troco de estrume, pão e bênção, vida e rosas. Cassimiro Cunha. Jesus na terra é como o sol, clareia a escuridão. Jesus é o abrigo perante a aflição. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, Jesus é que alivia o coração. Jesus para nós é a certeza que a luz do amor nos traz, renovando as esperanças, mostrando muito mais. E mesmo quem não queira ver o amor com sua luz, Jesus suavemente nos conduz. Jesus é o sol, é o nosso irmão, bendito ser de luz, desfaz a treva, curador, amor que nos conduz. Tem gente que até mesmo diz que não vai suportar, e existe até quem se cansou vivendo a lamentar. Jesus está atento às nossas aflições, percebe as nossas dores, acolhe os corações. Eu já vivi 1000 anos e posso afirmar, Jesus de Nazaré comigo está. Jesus é o sol, é o nosso irmão, bendito ser de luz, desfaz a treva, curador, amor que nos conduz. Tem gente que até mesmo diz que não vai suportar, e existe até quem se cansou vivendo a lamentar. Jesus está atento às nossas aflições,
percebe as nossas dores, acolhe os corações. E eu já vivi 1000 anos e posso afirmar: Jesus de Nazaré comigo está. Canta comigo. Eu já vivi 1000 anos e posso afirmar: Jesus de Nazaré comigo está. De novo. E eu já vivi 1000 anos e posso afirmar: Jesus de Nazaré comigo está. Que bonito. Eu vou bater palma para esse povo. É uma versão que ela alterou. Inclusive a versão original que ela fez uma adequação para essa canção. É a primeira vez que eu imagino que vocês estejam escutando e já estão acompanhando desse jeito. Eu fiquei admirado. Eu não estou com inveja não, eu estou admirado. Já que cantou, nossa, essa imagem de Jesus agora, cada uma é mais bonita do que a outra. Até eu estou impressionado. Eu não estou de brincadeira não, gente. Depois vocês vão lá para vocês, e às vezes você fica pensando assim: tá querendo que vai lá visitar o canal. Não, é porque tá bonito mesmo. Em todos os passos do Divino Mestre, diz Emmanuel, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade. Ele põe uma vírgula e conclui assim: sem prender-se. Toda vez que a gente exige alguma coisa em troca, nós estamos presos. Não existem os contratos profissionais? Eu te ofereço esse serviço e você me paga esse salário. E ali existe uma certa prisão. Não tem liberdade, não. Então, quando nós colocamos condições, eu te perdoo, viu? Mas da agora para frente, você vai, assina aqui, ó. Da agora para frente vai ser desse modelo aqui. Prendeu. Está preso, está amarrado. E não é em nome de Jesus, não. Gente, o processo do Cristo é todo voltado para a liberdade do ser, para a libertação, a autorresponsabilidade. Mas e o outro? O outro é problema do outro. Lequim desencarnou, chegou do lado de lá. Pô, Alex, era para você fazer isso. Não, mas a Elizabeth... Alex, a prosa com a Elizabeth vai ser depois, dela, com a consciência dela. Você é com você. Ah, mas a sogra, o cunhado... Não, Alex. Ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Olha que bacana isso, gente. Que inspiração é essa? Esse é o mestre, esse é o guia, esse é o modelo, não é? Emmanuel ainda diz mais, ele fala assim, ó, da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, Jesus passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Sabia que essa é a nossa meta? Lembra que Paulo de Tarso certa vez disse assim: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Ali, Paulo estava pegando algo muito interessante chamado livre-arbítrio, que a gente adora, e estava devolvendo. Falou assim: ó, não preciso mais disso aqui, está aqui. O nosso objetivo é nos livrarmos do livre-arbítrio. Como assim? Olha os reinos. Mineral tem uma lei: atração e repulsão. Você pega um ímã, né, que é mineral, dependendo do jeito que você coloca uma para lá e para cá, ele afasta ou ele atrai.
o princípio inteligente vai avançando, e aí ele migra para o vegetal. Aí entra uma lei chamada sensibilidade. Sabe aquela pessoa que é conhecida como seca pimenteira, seca samambaia? Ela passa na frente da samambaia, 10 minutos depois a samambaia você pega assim, ela quebra. É porque a planta tem uma lei que rege, que é a sensibilidade. Avança o princípio inteligente para o reino animal. Aí entra o instinto. E a transição ela é muito sutil. Por isso que não encontram o elo perdido. Um cachorrinho, se você prestar atenção, ele já está exercitando um livre-arbítrio, que é o próximo passo do estágio hominal que nós nos encontramos. Você dá 2 tipos de comidas diferentes, ele escolhe. Livre-arbítrio é o quê? Escolher entre 2 ou mais opções, escolher uma e seguir. Então, quando nós avançamos e chegamos nesse reino hominal, a lei é do livre-arbítrio. Aí isso é bom, isso é ruim. Isso é justo, isso é injusto. Isso é digno, isso não é digno. Mas aí, crianças espirituais como nós somos, a gente fica assim, será que é ruim mesmo? Será que esse trem vai dar problema mesmo? Então vou fazer um teste. E testa. Por isso que a gente retorna à carne para desfazer aquilo que nós fizemos. Qual que é a próxima fase? Não precisar mais do livre-arbítrio. Eu vou fazer, por que eu preciso escolher? Eu só simplesmente vou fazer a vontade do Pai, pronto, acabou, está resolvido, eu não preciso de livre-arbítrio. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, Jesus passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Essa é a diferença de uma evolução em linha reta, de evoluções igual voo de pica-pau. Jesus evoluiu em linha reta. Deus não passou ele na frente da fila, não. Jesus exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. E nós? Sou fulano, chegou ali, gente, vai lá, Cibele, receber pessoa, criatura importante. Não estou falando que isso acontece aqui não, gente, estou fazendo só uma suposição, tá? Acontece só lá em Brasília. Jesus conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Eu não sei quem é essa criancinha que está aqui na minha frente. Jesus reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Eu não sei, mas eu ouso acreditar que 73% dos que estão aqui, em algum momento da vida, deve ter olhado bem no olho de um companheiro ou de uma companheira e repetido mais ou menos estas palavras assim, prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te e sendo-te fiel em todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe. Lembrou disso? O cara estava chorando, mas não choro. O que foi? Disse, não, estou lembrando aqui, que há um tempo atrás, meu sogro chegou em mim, eu tinha aprontado umas coisas, e falou assim, você casa, eu vou te mandar no Chilindró, você vai ficar 20 anos preso. Aí eu falei, mas por que você está chorando desse jeito? Eu falei assim, porque os 20 anos vencia hoje. Hoje. Você está entendendo? A relação aqui,
Quando Jesus reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não importa se é na alegria, se é na tristeza, se é na riqueza ou na pobreza, se é na saúde ou na doença, não interessa. É a mesma linha de raciocínio, na direção da luz e nos propósitos do bem, entendendo que em tudo há propósitos educativos. Não é maravilhoso isso, gente? Eu sou igual um papagaio. Eu sei que tem gente pensando aí umas coisas aí, né? Na falação eu sou uma beleza. Na fazeção ainda estou meio longe. Mas a responsabilidade agora aqui é ir conversando sobre essas coisas para que a gente possa ir treinando sentimentos, pensamentos, palavras, atitudes, um novo caráter e uma vida boa. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, oh meu Deus. Oh, eu sei levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta. No final será tão bom. Não desisto de viver no mundo. Não desisto de ser bom pro mundo. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar
acrescentar valor ao mundo, eu preciso estar atento, oh meu Deus. Oh, eu sei, serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Na, na, na. Não desisto, acredito, o melhor está por vir. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Na, na, na. É Jesus. É Jesus. Na, na, na. Canta. É Jesus. É Jesus. Na, na, na. É Jesus. É Jesus. Na, na, na. Solta a voz. É Jesus. É Jesus. Na, na, na. É Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Para acabar. É Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Bem baixinho. É Jesus. É Jesus. Na, na, na. Pode ir. Pode ir. Se não me falha a memória, é a terceira vez que ela canta essa música em público. É uma versão, né? Vocês já devem ter percebido aí, né? Alguma recordação aí da canção original. Ficou boa, né, gente? Tudo que fala de Jesus, o que vibra Jesus, só de pronunciar o nome do Cristo já modifica para melhor a vibração de qualquer ambiente. Se modifica a vibração do ambiente, automaticamente a nossa vibração íntima também, ela se torna muito melhor. Concordam? Tem mais uma aí? Hoje o nosso contrato vai até às 2h da manhã só, viu? Mais um pedido.
Esse vai ficar, é Lucas, né? Elias. Vai ficar caro esse negócio para você, Elias. Quero ser livre, Senhor, como os pássaros quero ser, alçar um longo voo ao teu encontro, voar no Espírito sem medo de cair, chegar à praia do teu coração e mergulhar em teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede e fome de ti. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser teu. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito, alçar voo no Espírito. Dívida paga. Essa canção é composição da minha irmã, que é cantora. Voar no Espírito. Então, às vezes ela canta as minhas, eu canto as dela. Ela é católica, eu sou espírita. Ela é médium, mas não entende a mediunidade. Às vezes ela faz a letra, eu faço a melodia, mas essa é toda dela. Muito bem. Gente, eu vou concluir o texto de Emmanuel, né? Esse presente para nós nessa noite. Nós definimos como uma das nossas responsabilidades nesses evangelhos musicais de desengavetar os livros do Chico, bater com as poeiras que está há muito tempo lá, tirar das prateleiras muitas vezes cheias de teia de aranha, sabe? Porque nós ainda não temos muito o que dizer por nós, mas vindo dessa espiritualidade psicografada pelo Chico, né, codificada por Allan Kardec, fica mais fácil e com mais segurança de conduzir um momento como esse dessa noite, com a caridade de vocês de emprestarem o tempo e os ouvidos, para que a gente venha até aqui falar e cantar aquilo que na verdade nós dois somos mais necessitados de escutar. Deus retribua vocês cada vez com mais serviço, tá? Que é assim que o espírito desse padrão fica feliz. Então Emmanuel conclui esse capítulo 2 do livro Fonte Viva, né, modo de fazer, dizendo assim: não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Para um pouquinho aí agora
e faça um compromisso com você, não é comigo nem com Emmanuel, com você. Talvez você já tenha sido visitado na casinha do pensamento, com estímulos para desenvolver algo para o bem comum, que não seja só a benefício próprio, as coisas mais simples, petitinhas, como diria lá em Minas Gerais. Abra a mente, pede para o seu anjo da guarda te intuir, te ajudar a pensar alternativas que estejam ao seu alcance, na medida das tuas forças, dos teus recursos, para a felicidade comum. O bem faz bem, já nos ensinou Joana de Ângeles, para quem faz o bem. Isso não é um estímulo para o egoísmo, mas é para o entendimento de que é assim que a lei funciona. Todavia, diz Emmanuel, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, da solidão, ajuda a todos indistintamente. Lembra do exemplo que eu acabei de passar para vocês aqui? Nós dois estávamos lá, desencantados, porque não deu do jeito que a gente queria, não reagiram da forma que nós gostaríamos, ou seja, nós estávamos ali fazendo algo, dizendo que era para o bem comum, mas cobrando tributos de reconhecimento. Não vai dar certo, não é assim. É agir para a felicidade comum sem esperar nada, com base no modo de fazer de Jesus. E para que a solidão não nos visite. Joana de Ângeles tem uma frase que talvez seja uma das mais conhecidas, né? Por meio da psicografia de Divaldo Franco, quando ela diz que só é solitário quem não é solidário. É isso que Emmanuel está dizendo. Haja em favor da felicidade comum para que a ilusão não te imponha solidão. Tem muita gente morrendo de solidão. Isso não aparece no atestado de óbito, mas é o grande motivo. E o pior de tudo é que é uma solidão no meio da multidão. E ele finaliza, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Cheguei mais cedo aqui, tinha um espírito guardião bem na porta do centro ali, encarnado, porque eu não enxergo os espíritos desencarnados por enquanto, eu só enxergo os encarnados. Ora o Elias, de prontidão ali assim, olhando, falou assim, eu não cheguei sozinho, estava eu e meu amigo Sabiá, que veio diretamente da cidade de Registro, para conhecer vocês, ele estava de plantão ali assim, deixa eu ver quem que é esse camarada aqui. E aí, gente, eu não sei se a minha desatenção foi muita da vez passada que nós estivemos aqui, eu não havia percebido aquele ambiente da evangelização infantil aqui do lado. Eu até perguntei para a Sibeli, isso aqui já existia? Eu queria tanto que ela falasse, não, Alex, nós fizemos isso mês passado, que eu ia ficar menos envergonhado. Eu falei, gente, eu não vi isso aqui. Mas beleza, né? Aí nós estávamos aguardando chegar a dona da chave, aí a gente foi lá tal, e eu comentei com o Elias, falei, Elias, é daqui, dessa evangelização, que sairão aqueles que conduzirão o planeta de provas e expiações para a regeneração. É essa meninada aqui que vai consertar esse planeta. Ele virou para mim e falou assim, Alex, se esses meninos vão consertar o planeta, eu não sei não, mas se eles consertassem Itápolis, eu já estava satisfeito. Não foi? Se esses meninos consertarem Itápolis aqui, já está bom demais da conta já.
E eu queria dizer mais, gente. Se eu me consertar, já está de bom tamanho. Amém. Se o Elias se consertar, já está de bom tamanho para ele. Aqui eu já tenho um anjo do meu lado, já consertou, já está de boa. A mesma coisa vale para todos nós. O mundo regenerado é um mundo em que nele habitam espíritos regenerados. E o caminho para nos regenerarmos está no modo de fazer conforme Jesus. E esse planeta de regeneração, ele já está aí diante dos nossos olhos. Lógico que no momento que nós apelidamos de transição planetária, mas é que é nítido a separação do joio e do trigo. Se aqui estarão espíritos regenerados, de 3, 2. O povo fala de 2, 1, né? Eu pensei aqui para eu saber o que eu vou falar aqui, porque eu fico escutando os trem, depois eu não sei direito como é que eu passo. De 3, 2. Ou regenera os que estão aqui e herdam a terra, ou vem outros de outras casas do Pai, já regenerados, e se instalam aqui. E a terceira? A terceira é que, como vai estar só regenerado, aqueles que não se regenerarem serão convidados pela misericórdia divina a habitar um outro orbe compatível com a sua vibração, com o seu sentimento. Cassimiro Cunha, Cartas do Evangelho. O poema chama-se A Pátria do Futuro. Tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Quando o homem se afastar do negro dragão da guerra, cujo hálito empestado infesta os ares da terra. Nesse dia da vitória dos pensamentos cristãos, os homens hão de se amar com o sentimento de irmãos. Haverá então no globo uma só pátria, a da luz, uma bandeira, a da paz, e um só pastor, que é Jesus. Muito obrigado. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim, não. Tudo que aqui ele
flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. E o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir. Laraie, laie, laraie, laie. E veio esse homem e nos deixou o manual de instrução. Aí vai depender da teima de cada um, da vontade. E é assim, como ele disse aqui no momento da palestra, eles viverão, eles somos nós. Né? Que a gente tenha coragem para fazer certas mudanças, sair do nosso egoísmo, enxergar em volta. Eu gosto de branco, tem gente que gosta do vermelho, do azul. Eu gosto de cantar, tem gente que gosta de pintar, de desenhar. Eu não vou obrigar alguém a saber cantar para me agradar. Jesus veio nos ensinar a amar. Amar o feio, o bonito, o certo, o errado. Amar. Eles viverão, nós viveremos. Quanto mais rápido nós sairmos da posição em que nós nos encontramos há séculos, vai ser lucro para nós. Até hoje, estamos num planeta de provas e expiações, não é à toa. Né? Que sejamos aqueles convidados para participar da regeneração. Vou fazer o seu pedido agora, a última, a prece de amor, você pediu? E se aqui, né, houver algum médium que talvez possa vir aqui à frente para dar o passo coletivo, tem médium aqui na casa, passista hoje?
Tem? Então vocês poderiam dar um passo coletivo? O que vocês acham? Esperar aqui, tem uma médium disponível. Deus te abençoe, onde você quiser. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. E assim, com essas vibrações de amor que são derramadas sobre nós, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje, neste horário, neste dia, nesta casa abençoada, com a companhia dos benfeitores espirituais que tanto desejam que nós nos transformemos naquelas rosas perfumadas, naquela água límpida e cristalina, naquele caminho iluminado que nos dirigirá, como também àqueles que olham para nós e acreditam que somos boas pessoas, que somos
condutores de almas. Faz-nos, Senhor, cada vez mais corajosos para enfrentarmos a nós mesmos, deixando, Senhor, a vaidade, o orgulho, o egoísmo do lado de fora, pois do lado de dentro, Senhor, nós te convidamos a fazer morada em nosso coração. Graças a Deus.